Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula, disciplina Psicologia Aplicada à Administração. Então, nós iremos trabalhar hoje um conteúdo que eu não consegui trabalhar na semana passada, porque não estava me sentindo bem, que é o conteúdo relacionado à aula 8. Então, vamos lá. Hoje, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, nós iremos discutir aqui hoje e apresentar alguns conceitos relacionando a questão da sexualidade e as organizações, a partir da psicanálise, tá bom? A partir da visão da psicanálise. Vamos lá. Nosso objetivo é mostrar a importância... Deixa eu só fechar isso aqui, pessoal, senão o Telegram vai ficar toda hora me importunando aqui com... Beleza, agora sim. Bem, então nosso objetivo é mostrar a importância de compreendermos a expressão da sexualidade nas organizações. Eu vou deixar uma atividade para vocês, em que vocês vão tentar identificar na organização que vocês atuam. Ah, professor, eu não estou trabalhando. Então, uma empresa que você tenha trabalhado no passado, ou uma empresa que você tenha tido contato, seja como cliente, seja através da leitura de alguma matéria a respeito dela, para você identificar em que fase da sexualidade a cultura daquela organização está. Bom? Então, já antecipo um pouco essa atividade, porque você assiste essa aula já com um pouco desta perspectiva. Isto vai facilitar você desenvolver a atividade que será proposta, tá bom? Então, a sexualidade, ela é tratada como um tabu na nossa sociedade. Embora tenham ocorrido avanços, né, ainda é um tabu. Ainda mais se falarmos deste tema dentro das organizações. Então, a nossa sociedade ainda tem muito receio de comunicar a respeito deste assunto. Então, a sexualidade na sociedade é cercado de tabus. E nas organizações é um tema a ser evitado, né? Um tema que, embora tenha se crescido muito o debate sobre diversidade nas organizações, e a diversidade ela também envolve a questão da sexualidade, mas ainda é um tema a ser evitado, que é evitado, né, nas organizações. Então, neste contexto histórico, foi, né, negada por uma conjuntura de fatores sociopolíticos, e o tema, muitas vezes, ele é estereotipado para casos extremados, como, por exemplo, né, de assédio sexual. Não é o foco nosso aqui, né? É óbvio que isso daí é um desvio completo de sexualidade e um elemento totalmente contraproducente no ambiente organizacional. Não é disso que nós iremos tratar, né? Não é este tema que nós iremos tratar, uma vez que este já, né, extrapola para um distúrbio e deve ser, como tal, tratado também em uma outra esfera, tanto clínica quanto judicial. Não é o objetivo nosso aqui. Então, a sexualidade, existem, né, razões históricas construídas para ela ter sido
considerada como um elemento não tratável no contexto organizacional, em que deveria se separar do trabalho, do ambiente organizacional. Então, o capitalismo, né, tem uma ideia básica que foi reforçada quanto à sexualidade, que as relações sexuais deveriam ser controladas, pois o foco do trabalhador, a energia vital do trabalhador, deveria ser canalizada para o processo produtivo. Então, isso foi advogado, claro que hoje, né, no contexto atual, isso não se aplica, isso é uma construção histórica que remonta aí o início da Revolução Industrial. Mas esta era a concepção, né, da sociedade, ainda muito também influenciada pelas religiões. Pois bem, então, desde o início, né, da Revolução Industrial, houve esta construção, né, que a questão da sexualidade desviaria a nossa produtividade. Seria um desvio para a produtividade, em que isso não deve ser tratado no ambiente de trabalho, né? Isso não é, o ambiente de trabalho não é local para tal. Então, este ponto de, inclusive, quando a gente fala, pessoal, que não é um local para tal, né, não é que é necessário, e algumas organizações o fazem, né, criar fóruns internos do ambiente de trabalho para o debate da sexualidade. Né? Nós estamos dizendo aqui que era a prática existente, em que a sexualidade era um tema não tratável dentro das organizações. Tá? E deveria ser evitado o contato entre as pessoas, porque isso poderia, né, isso comprometeria os resultados. Esta era a visão, e essa visão construída permeia o permeia ainda hoje a cultura das nossas organizações, de muitas organizações. Então esse ponto de vista, ele refletia de maneira indireta, né, fora da organização então a construção social e diretamente dentro da organização. Como que isso era refletido dentro da organização, professor? Então, durante muitos anos, namoro, casamento entre funcionários, isso não era aceito em boa parte das organizações. Isso é recente, pessoal. Então, muitos funcionários, dentro destas condições, ou casavam escondido, ou informavam, né, ou não comunicavam as suas relações, mantinham isso às escondidas, ou quando comunicavam para as organizações, já, né, poderiam contar com a demissão de um dos pares. Né? Geralmente, a mulher, né, seria demitida do contexto organizacional. Então, embora isso hoje, né, não possa ser expresso, né, se constituiria em um assédio moral, porém, esta prática ainda vigora em muitas organizações. Né? Muitas organizações deixam isso, na medida do possível, claro, né, que não é permitido o relacionamento entre os trabalhadores ali. Então, perceba que é a partir da década de 90 que nós tivemos uma mudança, né, uma mudança radical de valores nas empresas. Então, radical por quê, Carlos? Ao contrário desta postura anterior, muitas organizações passaram, inclusive, a estimular esta visão de família, daquela organização ser uma constituição familiar. Então, a permissão para o namoro, para o casamento dos funcionários, passa a ser uma prática, né, aceitável. Então, as organizações, elas partiam do pressuposto de que esse estar apaixonado levava
a um desligamento do trabalhador em relação ao trabalho. Porém, este período era curto e os benefícios obtidos por estas relações entre os funcionários eram maiores, né, pelo vínculo que se estabelece, pela história que é criada a partir daquele contexto organizacional. Então, passa a não mais ser considerado algo inadequado. Então, as empresas acabam criando aí programas internos de qualidade de vida, estimulando relações sociais dos trabalhadores fora do ambiente de trabalho. Então, trazendo a convivência, né, entre os funcionários que passam a fazer parte daquela família, né? Então, é muito comum, né, esta expressão nas organizações, que agora você faz parte da família tal. Então, muitos acreditavam que, né, manter estas pessoas apaixonadas na organização iria, né, ligá-las ainda mais com o trabalho, né? Então, iriam ainda mais gerar um envolvimento pessoal, né, um envolvimento ainda mais profundo com o trabalho. Então, isso não passa a não mais ser visto como algo negativo. Então, aí nós temos uma necessidade do equilíbrio, né? As empresas, a partir da criação cultural que elas possuem, então, o que é cultura nas organizações? Nós já falamos isso lá no início da nossa disciplina. Então, um conjunto de valores, de crenças que cada colaborador traz para a organização, e isso acaba por formar a cultura dela. Então, as empresas, de acordo com essa construção cultural, seja de maneira implícita ou escrito, né, de maneira explícita, clara, nos seus documentos, elas se posicionam quanto às relações afetivas entre os funcionários, né? Então, os afetos, de uma maneira geral, sempre foram colocados no ambiente do trabalho, tratados muitas vezes de uma maneira superficial. Então, levar em consideração as emoções no ambiente de trabalho não é uma tarefa fácil para os gerentes, né? Uma vez que esse tema ele tende a ser tratado superficialmente e dependerá muito da sensibilidade aí desse gestor para o caso. Então, as organizações, elas priorizam, né, o racional em detrimento do emocional. Mas nós vimos, né, e também vocês estudaram no início do curso de administração, que, né, isso é impossível, né? Você colocar a seguinte regra: olha, pessoal, da porta para dentro aqui da organização, nós temos que trabalhar uma perspectiva racional, como se nós fôssemos uma máquina em que tivéssemos um botãozinho de liga e desliga, em que o colaborador ligando, ele seria racional. Ao sair da empresa, ele poderia ligar o emocional e ter os seus sentimentos. Isso é impossível, porque nós somos uma totalidade, né? Nós até terminamos essa aula de hoje falando sobre isso, sobre a questão do contexto, né? Nós somos, então, todo um contexto, todo um construto aí psicológico, que inclusive a psicanálise fala que vai além do consciente, né? Nós falamos disso na aula passada, da presença do inconsciente e o quanto isso interfere nas nossas ações de uma maneira não percebida. Então, Freud, né, através da teoria psicanalítica, aborda a sexualidade de uma maneira inovadora para a época. Então, a sexualidade ela tem um ponto chave na teoria freudiana, na teoria psicanalítica, na teoria também de Lacan, enfim, na psicanálise de uma maneira geral. Freud escandalizou, né, a sociedade da época, né, porque Freud é alemão, né, então, sobretudo a sociedade da europeia, quanto
a existência da sexualidade no período de infância, da infância, né? Então, esta construção sexual que ocorre ao longo da vida, das fases. E aí nós vamos fazer uma análise interessante, que é comparar estas fases, personificando-as nas organizações. Como se as organizações, dada a cultura que as organizações possuem, tivessem a sua também personalidade e vivessem, né, estas fases através desta construção cultural que possui. Mas vamos lá. Então, as ideias, né, são baseadas, né, na análise clínica de crianças e de adultos, feitas a partir da teoria de Freud. E aí ele condensa o que se repetia em seus pacientes e que era possível se observar no dia a dia. Eu disponibilizei um livro muito interessante para vocês, para quem quer se aprofundar, tá, sobre o tema, que é esse aqui, ó, pessoal. Totem e Tabu, tá, de Freud. Então aqui ele fala, está um pouco desta base freudiana para o tema. Bom, um outro livro que nós vamos citar muito este autor é esse aqui, ó, de Morgan, Imagens da Organização, também disponibilizado para vocês. Há muito do que nós vamos falar aqui nessa aula está relacionado a esses dois livros, tá bom? Então, a teoria de Freud, ela não se limita à clínica, né? Ela traz contribuições que podem ser aplicadas na perspectiva organizacional, e Morgan é um dos autores que nos apresenta essa contribuição. Vamos lá. Então, para Freud, o inconsciente está diretamente ligado com as diferentes formas da sexualidade que foi reprimida, ou seja, que foi impedida de se manifestar de maneira completa, plena. Então, o desenvolvimento sexual para Freud ele estava dividido em 5 fases. E aí nós vamos relacionar essas fases também com as organizações. Em cada fase, a libido, que é o conceito de fonte do prazer, está direcionado a um ponto. A fase, né, oral, a boca, a fase anal, a fase fálica, enfim, né? Então, cada uma das fases, um direcionamento para esta manifestação da libido. Então, quando cada fase não é ultrapassada, né, vencida satisfatoriamente, e vencida aqui no sentido de bem vivida, ou quando ocorrem traumas, problemas de ordem afetiva em uma determinada fase, né, na vida adulta, ou ainda quando a pessoa encontrar dificuldades afetivas, isso voltará de uma maneira não clara, de uma maneira não tão explícita, mas de uma maneira camuflada, né? De uma maneira aí que precisa ser desnudada e interpretada. Bom? Então, de acordo com Freud, a personalidade ela enfatiza os traços da vida adulta que emergem a partir de experiências na infância. Então, muito do que nós temos de maneira comportamental atualmente e que nós não entendemos o porquê de tal comportamento ou porquê de um ato falho, nós estudamos isso na aula anterior, e muitas destas causas estão, né, vinculadas a experiências na infância. E, de maneira particular, ele destaca, né, a maneira pela qual as crianças conseguem, né, conciliar as exigências da sua sexualidade com as forças externas que a controlam e a restringem. Então, nós vivemos este conflito aí, tá? Então, a grande novidade para Freud é que existe sexualidade, sim, na infância. Então, para Freud,
a sexualidade aqui não é apenas o objeto sexual, né? Não é apenas os órgãos, desculpe, os órgãos sexuais, né? Então a sexualidade aqui é compreendida como o desejo, como uma sexualidade ampla, que envolve todos os tipos de desejos e de gratificações a partir da satisfação desses desejos, sejam orais, sejam anais, sejam do falo, do objeto de desejo, seja das genitais, enfim. Ele acreditava que as crianças, né, se desenvolvem através destas fases e que experiências difíceis poderiam gerar, né, várias formas de repressão que viriam disfarçadas na vida adulta, tá bom? Bem, então, as organizações também possuem características destas fases, né? Porque o nosso objetivo aqui não é a interpretação das fases da sexualidade na infância, uma vez que não, nosso objetivo não é a formação de psicólogos clínicos, não é essa, ou para desenvolvimento de terapias, mas para entendermos que nas organizações nós também temos essas fases do desenvolvimento sexual. Então, uma vez que eu as conheça, uma vez que eu possa identificá-las à luz da psicanálise freudiana, eu posso conviver melhor com as pessoas, né? Eu posso entender melhor o próximo, entender melhor a cultura da organização e assim gerar melhores resultados, seja para mim enquanto indivíduo, ou seja para os meus pares, ou para a organização que porventura eu seja um gestor. Então, as fases que nós iremos estudar serão estas aqui: fase oral, anal, a fálica, a fase de latência e a fase genital. Vamos entender a primeira delas, a fase, né, oral. Para Freud, né, então nós sempre vamos fazer essa análise da infância e levar isso no contexto organizacional. Tá? Então, para Freud, esta fase ela ia aproximadamente do 0 aos 18 meses de idade, e nesta fase, né, o libido ele estará direcionado à boca, aos lábios, à língua. Então Freud percebeu que a criança, para se alimentar, ela tem que sugar, seja o peito da mãe ou a mamadeira. E que mesmo após este ato de sucção, né, de sentir-se alimentada, ela continuará sugando. Né? E este ato de sugar, mesmo depois, pode ser o dedo, pode ser a chupeta, pode ser o cobertor, pode ser um brinquedo, enfim. E, né, ele ainda destaca que todo e qualquer objeto que a criança agarra, ela tende a levar à boca, né, para a satisfação deste prazer, né, desta fase ao qual ela se encontra. Então, libido no sentido de fonte de prazer, tá? Esse é o conceito que nós trabalhamos. Quando a fase oral ela é reprimida, ou ela não é suprida de uma maneira satisfatória no período de infância, por conta de uma série de possibilidades, né, de problemas que podem daí ter decorridos, ela não se resolve e ela pode aparecer de forma camuflada, né, na vida adulta, através de uma situação de envolvimento emocional. Isso pode vir à tona. Tá? Então, muitas vezes, pessoas que têm compulsão por alimentação, pela bebida, pelo fumo, existem estudos correlacionando isso. Claro que aqui não é uma ciência exata, né, comportamental, mas são indícios, né, da resolução não satisfatória da fase oral. Bem, então, outra característica relacionada à fase oral é
o narcisismo, né? A criança voltada para si própria, para o desejo de subsistência. Então, para a satisfação das suas necessidades individuais. Por ter essas características, né, é considerada a fase oral uma fase narcisista, né, relacionando aí o conceito grego, né, de Narciso, né, dessa tragédia grega, né, em que Narciso se apaixona pela sua própria imagem refletida nas águas. Então, as organizações o que seriam organizações que estão na fase oral do desenvolvimento? Seriam organizações que focam muito no individualismo, no sucesso individual de um indivíduo. O funcionário com tais características também, né, revelam esta característica de predominância desta fase oral. Então, muitas organizações possuem esse traço narcisista. E estas características, elas podem ser sublimadas de erotismo oral, ligado à satisfação das necessidades do indivíduo. Então, isso pode se expressar nesse individualismo agressivo, em que os valores das organizações suplantam, né, os valores do indivíduo. E os indivíduos dependem da habilidade de se obter sucesso pessoal e de ser admirado pelos demais. Então, isso também pode se traduzir, né, ainda esse amor pessoal, essa orientação a si próprio ou, né, aos membros daquela organização, como uma casta diferente de outras organizações. Né? Nossa organização ela é diferente, criando aí um senso comunitário, de ética, de apoio mútuo para os membros desta organização, tá bom? Então, são organizações muito focadas nessa fase oral, tá? Um traço narcisista. E aí podemos resumir essa fase oral como uma tendência exagerada para atividades de satisfação oral. Então, comer, beber, fumar, beijar. Então, são características desta fase oral não tão bem trabalhada. A credulidade, né, de acreditar em tudo, de engolir tudo, diz muito desta fase. Ou o humor sarcástico, né, de criticidade exacerbada. A agressividade oral, né, a agressividade verbalizada, né, então um sujeito muito agressivo também está vinculado a isso. O gosto pelo embate, pela discussão, no sentido de triturar as ideias e digeri-las, né, triturar as ideias do outro, são características desta fase oral. A passividade, né, a dependência, são características desta fase. Então perceba que isso tudo é uma construção cultural, né? Será que a sua organização ela tem essa característica, né? Então, uma tendência, né, muito voltada para, se nós formos estudar a hierarquia das necessidades de Maslow, as necessidades fisiológicas ou de segurança, né, as duas primeiras ali necessidades, a questão das pessoas terem que engolir muito sapo, né, uma terminologia muito usual no ambiente de trabalho, as pessoas serem muito agressivas, gerasse muitas discussões no ambiente de trabalho, ou o contrário, uma passividade de dependência muito grande, ou, né, a própria dependência da organização por questões de segurança e fisiológica, de sobrevivência, são características desta fase oral. Né? Bem, temos também a fase anal. Então, ela vai dos 18 aos 3 anos de idade, aproximadamente. Então, é o período em que a criança estaria aprendendo a controlar as suas necessidades fisiológicas, controlar as fezes, a urina, e é o momento em que os pais, ou aqueles que os representam, né, a figura paterna e materna, procuram recompensar
quando os filhos, né, conseguem controlar. Então, fazem as suas necessidades fisiológicas no momento e no local adequados. E, ao contrário disso, desestimulam quando, né, fazem essas atividades em uma circunstância considerada pelos pais como inadequadas, né, fora do ambiente controlado ali do lar, enfim. Então, temos, né, essas duas situações. Então, é o momento em que a criança vai viver experiências de frustração e também de recompensa pela capacidade de reter ou de expulsar as fezes. Então, porventura, se este controle dos pais, se esse treinamento dos pais for excessivamente severo, e esta preocupação com a limpeza também for exagerada, essa fase pode gerar uma frustração. E isso ocasionar problemas de ordem emocional, né? Então, Freud ele observou, por exemplo, que na vida adulta esta fase poderia se manifestar em uma avareza, né, por conta da questão, né, de reter as fezes, né? Então, pessoas avarentas, ou no prazer, no acúmulo, no prazer na retenção de bens, ou a limpeza, o excesso de organização também seriam resultados desta fase trabalhada de uma maneira exagerada. E nas organizações? Uma empresa que estivesse nessa fase anal. Nas organizações, necessidade de domar ou de dominar, a preocupação exagerada com horários, detalhes e programas planejados à risca meticulosamente, assim como uma preocupação excessiva com a organização dos bens materiais, são manifestações dessa fase anal mal resolvida. Né? Então, Morgan ele aponta que, olha que interessante, né, para nós da área da administração. Então, Morgan fala, né, nesse livro aqui que eu disponibilizei para vocês, recomendo demais que vocês leiam, tá? Imagens da Organização, de Garrett Morgan. Ele aponta que a administração científica como modelo de resultado da fase anal não resolvida de Taylor. O Taylorismo é fruto desta fase anal, claro, pelo seu fundador, né, e, consequentemente, nas organizações. Mas ele vai além, ele também aponta que a teoria burocrática criada por Max Weber, que tem uma visão mecanicista, também tem uma configuração anal, do uso de normas, de regras, como molde, né, comportamental dos indivíduos que estão na organização. Então, à medida que se examina a forma de organização burocrática, deve-se ficar alerta para esse elemento, né, oculto de regulamentação excessiva da atividade humana, do planejamento, da programação que não pode fugir ao que foi determinado, e a ênfase exagerada, né, na produtividade por meio desse controle, no cumprimento de regras, na obediência, no dever, na disciplina, são características disso. A teoria burocrática, né, ela não é apenas uma visão mecanicista, mas também um reflexo desta fase anal. E, né, de maneira não surpreendente, descobre-se que algumas pessoas são capazes de trabalhar muito bem nesse tipo de organizações, né? Melhor do que outros, né, que talvez também não tiveram uma adequação à fase. Se as burocracias são fenômenos anais, que encorajam que os trabalhadores tenham, né, uma vida caracterizada por este comportamento, essas organizações vão operar melhor com colaboradores que também se enquadram nesse caráter de desenvolvimento sexual com foco anal. E daí vão retirar inúmeras satisfações ocultas
exatamente por trabalharem neste contexto. Então, a inaptidão que alguns trabalhadores têm de atuarem em organizações que estão muito focadas nesta fase anal, que é a fase de controle por meio de normas, de regras. Né? Então, qual o resumo desta fase anal no comportamento quando não bem trabalhada? Uma tendência para a avareza, para a meticulosidade, para a obstinação excessiva, para a preocupação com ordem de limpeza. Então, isso vinculado ao caráter retentivo anal. Né? Então, quando mal trabalhado, esta retenção. E temos o caráter do expulsivo anal, com tendência de crueldade, de sadismo, de violência, de destrutividade, de rebeldia, de desorganização. Tá? Então, o caráter de retenção e de expulsão interessantes de serem observados. Então, para o aluno que for ainda mais avançado, que quiser aprofundar ainda mais, ele pode falar, olha, Carlos, a minha organização ela está na fase anal de caráter retentivo, ou a minha organização está na fase anal de caráter expulsivo. Tá? São os dois extremos aí desta fase. Temos também a fase fálica. Então, voltado ao falo, né, aos órgãos, ao interesse pelos órgãos genitais. Então, dos 3 aos 7 anos de idade, aproximadamente, Freud apontava como período de desenvolvimento desta fase, em que o indivíduo interessa-se, né, a criança interessa-se pelos órgãos genitais. Então, é o momento de entender as diferenças anatômicas entre os sexos, e isso aguça a curiosidade das crianças. A fantasia é aguçada pelo interesse na procriação, no papel masculino e feminino, nas atividades sexuais dos pais, de como as crianças, os bebês nascem, enfim. É uma fase considerada como a mais conturbada do desenvolvimento sexual. Então, é uma fase de muito cuidado, de muita atenção. E é a fase do famoso, né, se a gente puder falar aí do carro-chefe da teoria freudiana, do famoso complexo de Édipo, tá? Também vinculado à mitologia grega, né, que nós vamos falar um pouquinho. Então, os órgãos genitais tornam-se o centro da atividade erótica, enquanto na anterior a fase anal e a boca, né, na anterior. Então, baseada, né, o complexo de Édipo na tragédia de Édipo, o rei, né, e de Sófocles, né, em que o jovem Édipo assassina o pai e casa-se com a mãe. Nós temos também, não vamos tratar isso, porque não é objetivo de aprofundamento da psicanálise aqui, mas nós temos a versão feminina, né, que é o chamado complexo de Electra, tá? Também, mas no mesmo sentido. Então, os psicanalistas chamam de complexo de Édipo a atração que a criança sente pelo progenitor do sexo oposto. Então, o menino deseja a mãe, mas a mãe, né, pertence, é claro que aqui entre aspas, tá, pessoal, ao seu pai, e a criança começa a experimentar a dualidade dos sentimentos. Então, aqui nós estamos apresentando a teoria nua e crua de Freud, tá? Então, a gente não pode ler isso daqui que nós estamos apresentando, ou ler as obras de Freud, Totem e Tabu, por exemplo, que eu disponibilizei para vocês, com uma configuração mental do tempo que nós estamos, tá? Então, nós não podemos fazer essa transposição, nós temos que entender o contexto, porque aí eu começo a levar toda a evolução, né, que nós tivemos da sexualidade e para aquela época, então isso não é adequado. Então, o menino deseja, né, a mãe e a mesma pertence ao seu pai. A criança começa a experimentar, então, essa dualidade. Ela ama o pai, ela quer sobreviver, ela vê o pai como um inimigo ao mesmo tempo, porque ele possui o objeto que ela deseja, que o menino deseja. Né? Então, ele tenta ao máximo se aproximar. Então, para conquistar o amor da mãe, ele se espelha no pai e tenta imitá-lo. Então, o pai se torna o grande herói dele nesse processo, já que ele tem o amor de sua
mãe, tá? Então, bem vivido, ele trabalha essa perspectiva do pai como herói. Então, o mesmo ocorrerá, né, com a menina em relação ao seu pai, quando ela vive num lar em que esses papéis são respeitados e valorizados, ela vence esta fase de uma maneira satisfatória. Tá? Então, quando estes são desrespeitados ou há uma depreciação do homem por parte da mulher, ou vice-versa, o menino não mais vai querer imitar o pai ou imitar a mãe dentro desse cenário. Tá? E aí é onde temos os distúrbios a partir daí. Então, o complexo de Édipo, ele configura a identificação com o progenitor, né, do mesmo sexo, caso seja uma fase bem resolvida, ou uma repulsa, caso ele tenha um problema em relação a isso. Então, figuras maternas e paternas também permeiam a cultura das organizações. Nós temos organizações mais maternas e mais paternas. Então, a empresa que emerge para muitos funcionários como a mãe protetora, que é severa quando o filho não obedece ou que acata as ordens às quais ela estabeleceu, né? Então, esta figura materna. Por sua vez, as relações de autoridade refletem esta parte, esse período da infância. Nas organizações, para ser apreciada, a pessoa acata as regras, né, da mesma maneira que a criança acatava as ordens dos pais para lhe ser amada e apreciada. E dentro das organizações observam-se ainda, né, os papéis maternais, como ajuda, proteção. Então, talvez a sua organização viva essa fase fálica, né, fálica nessa figura materna. E a liderança deve estar atenta a isso, né? Entender que temos um inconsciente, a fantasia dentro deste cenário. Então é bom que o líder, né, ele entenda isso. E aquele líder que incorpora na sua gestão esses traços, né, de fantasia, são líderes que estão mais, digamos que, adaptados a esse construto psicológico. Então, esses traços, eles estão relacionados, né, com seus papéis de pai ou de mãe que a criança absorveu ao longo da sua construção edipiana e leva isso no mundo do trabalho. Então, a fase edipiana, ela acaba por reforçar os papéis masculinos e femininos, e isso pode ser levado tanto para países quanto para organizações. Organizações ditas mais tradicionais são organizações patriarcais, né? Em que as raízes estão vinculadas à centralização, né? À figura do masculino, à agressividade. Isso pode ser uma característica organizacional. Mas nós temos as organizações mais modernas como organizações vinculadas à figura do feminino, na medida em que são organizações mais cooperativas, mais flexíveis. Então, organizações tradicionais, fase fálica, visão masculina. Organizações mais contemporâneas, mais modernas, fase fálica, a visão do materno, do feminino. Tá? Então, o bom líder, né, deve estar atento a isso. Aqui a gente acabou repetindo o slide. Um resumo, né? Então, a falta de maturidade no plano afetivo pode ser reflexo da fase fálica não bem trabalhada, a dificuldade no plano de relacionamento sexual, a personalidade bipolar, né, que vai dos extremos de promiscuidade à castidade, ou da sedução e da recusa, seduz e recusa. Né? Então, são elementos comportamentais presentes da fase fálica não tão bem trabalhada, tá bom? E aí temos a fase do desvio de foco, que é a fase de latência. Então ela vai dos 7 aos 12 anos de idade, né? E é a fase, isso de acordo com o Freud, tá, pessoal? Então é a fase em que os impulsos estão
impedidos de se manifestar porque a energia ela é canalizada para outras atividades, atividades culturais, de aquisição da leitura e da escrita. Então, como são períodos que exigem o máximo de capacidade, ocorre um desvio para esta fase. Nós encontramos este comportamento com um personagem contemporâneo que surge a partir dos anos 2000 aí, que são os chamados workaholics, né? As pessoas viciadas em trabalho, que canalizam toda a sua energia para esta atividade. Então é a fase mais calma do desenvolvimento sexual, se a gente considerar o período de infância, mas os empregados que estão excessivamente envolvidos no trabalho são exemplos de colaboradores que estão na fase de latência. Seriam aqueles que representariam essa fase do desenvolvimento sexual, canalizando toda a energia para o trabalho. Sacerdotes também devem trabalhar uma perspectiva da fase de latência, em que eles canalizam toda a energia sexual para uma outra atividade. Tá? Quando eu falo sacerdotes, na perspectiva católica. Tá? Então, a fase de latência existe a capacidade de sublimação dos impulsos do id, então os impulsos mais vinculados ao cérebro reptiliano, os impulsos mais animais são sublimados, né, ao máximo, são contidos. Então, a satisfação ao desejo sexual de forma socialmente aceitável, né, claro que aí que o superego agindo, a capacidade de amar, de cuidar, de focar no próximo, no outro, e não se identifica uma zona diferente dos outros, né? A fase anal, a fase oral, e todas as 3 fases que nós estudamos, aqui nós temos o objeto de erotização colocado fora do próprio corpo. Tá? Então, aqui a energia libidinal está investida no outro, né? No trabalho, na instituição a qual eu sirvo e assim sucessivamente, tá bom? Este é o foco. E temos a fase chamada, né, de maturidade, que é a fase genital, que ela é a partir dos 12 anos, e a fase em que a libido vai ser direcionada para o parceiro, para aqui o outro indivíduo, tá? A humanização desta fase. Então, as empresas consideradas mais modernas, startups, por exemplo, seriam empresas desta fase genital, de plena maturidade. Então, são empresas mais livres, mais flexíveis, mais inovadoras, estariam nesta fase quando se tornam maduras. Então, dentro deste contexto da sexualidade apresentada por Freud, embora possa parecer estranho, né, e absurdo aí para alguns leitores, é importante observar que ela pode ser levada sim em consideração, e o que, né, se deseja é conhecer de fato todos os fatores que acabam influenciando a cultura das organizações e, consequentemente, a nossa vida enquanto agentes presentes aí nas organizações. Tá? Então, o mundo das empresas, o mundo das organizações, é cada vez mais possível reconhecer as variadas maneiras pelas quais a sexualidade reprimida, as relações reprimidas podem determinar o dia a dia nas organizações. Então, impulsos sexuais, fantasias influenciam as políticas nas organizações, influenciam comportamentos neuróticos que acabam determinar atos compulsivos ou outras formas de representações paranoicas, de masoquismo, de compulsividade no ambiente, nas relações de trabalho. Então, a sexualidade reprimida, ela acha-se sim ligada a muitos dos problemas organizacionais, sobretudo aqueles mais difíceis de serem sanados. Às vezes, uma cultura organizacional repressora está vinculada a uma fase mal resolvida por parte de um grande influenciador daquela cultura organizacional. Tá? Então, estas fases influenciam, né, de maneira inconsciente, elas estão frequentemente
ligadas às personalidades dos indivíduos que compõem as organizações. Por isso, esta apresentação. E muito pode ser feito para trabalharmos melhor as nossas relações interpessoais quando desta observação. Então é importante reconhecer, né, o significado destas, tanto o significado quanto as consequências das repressões ligadas às fases do desenvolvimento sexual do indivíduo. Então, muitas empresas institucionalizam essas inquietações inconscientes nas estruturas organizacionais, por meio de organizações ou centralizadoras, ou repressoras, ou, né, focadas no indivíduo, no individualismo, enfim, tudo isso que nós tratamos aqui ao longo deste conteúdo. Então, uma compreensão completa desse significado, desta importância desta sexualidade vai implicar também no entendimento do contexto em que a organização está, aquilo que eu disse no começo da aula, né? A importância de entender o momento que a organização está vivendo, que é essa teoria contingencial. E as organizações, elas não são, né, condicionadas somente pelo ambiente ao qual ela vive, né? Mas também ela é moldada por esse interesse inconsciente dos membros que fazem parte desta organização. E as forças desses inconscientes somados vão determinar muito do que a organização consegue construir, os resultados que ela consegue alcançar. Então, finalizamos que muitos dos problemas de produtividade no ambiente de trabalho, das relações dentro das organizações, advêm, né, deste inconsciente mal trabalhado, é fruto desse inconsciente aí, não adequadamente reposicionado. Muitos gestores, por exemplo, dão férias e licença para empregados, para funcionários, acreditando que o problema se resolverá, né? Mas, na verdade, está lidando com um efeito, não com a causa. Então, muitas vezes, bons funcionários adoecem, né, sem uma razão física. Porém, muitas vezes, isso, né, é fruto desse inconsciente coletivo presente nessa construção cultural da organização. Então, a pessoa pode estar racionalizando ao excesso e geralmente são enquadradas nesse contexto. Então, pessoal, a atividade que eu vou propor para vocês, né, é que vocês possam, né, de uma maneira aí muito livre, muito tranquila, tentar caracterizar uma organização, né, por meio de uma destas fases, né? Então, tentar verificar o que é que predomina na organização de vocês. A fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência ou a fase genital. Então, a partir do que nós falamos aqui, tente caracterizar uma organização. Pode ser que você trabalha, né? Pode ser uma que você tenha contato com outro cliente, pode ser uma que você, né, tenha trabalhado no passado, ou uma organização que você tenha admiração por ela. Então, você tente, né, a partir da linha da psicanálise, desta aula, deste conteúdo, fazer essa caracterização, tá bom? Então, espero que o nosso conteúdo tenha sido útil para vocês e em breve nós iremos apresentar, eu devo estar postando para vocês a aula 9, em que nós iremos falar um pouco, né, a respeito das percepções, né? Então nós vamos falar o quanto a maneira que nós percebemos o mundo a partir das nossas sensações acabam por moldar esse construto de comportamental que nós temos, tá? Então, vamos falar de sensação e de percepção na aula 9. Na aula de hoje, nós vamos deixar esta atividade para vocês. Então, muito obrigado, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Fiquem bem aí. Tchau, tchau.